Exortados pelas nossas crianças a temermos o Senhor, busquemos a sabedoria dEle na sua palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no último capítulo desse livro, capítulo 34. Deuteronômio 34, a nossa leitura do capítulo inteiro, do 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale do Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Até aí a nossa leitura. Meus irmãos, hoje estamos encerrando esta série de mensagens que, na verdade, tem dois lados, duas partes. Deus amigo, durante o mês de agosto, Deus Senhor, em setembro. Série na qual, por meio da vida de Abraão, chamado de amigo de Deus, e de Moisés, chamado de servo de Deus, inclusive aqui no nosso próprio texto, pelo próprio Senhor, através da vida desses dois irmãos do passado, nós estudamos esses dois aspectos, então, da nossa própria relação com Deus, que nos chama, sim, a desfrutar da sua companhia e da sua intimidade como amigos, mas também a viver em santo temor e obediência a Ele como nosso Senhor. Na equipe pastoral, nós planejamos essa série de sermões lá em julho, e quis Deus que o texto do último sermão sobre a morte de Moisés fosse pregado enquanto, como igreja, nós estamos ainda lamentando a partida do nosso pastor, reverendo Wilson Penalva. E é isso. Deus seja louvado pela sua palavra, que nos abençoa em todo o tempo, especialmente no tempo de luto. Mas o texto, então, meus irmãos, nos conta aí no primeiro versículo que Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de frente de Jericó, e o Senhor então lhe mostrou a terra. Como os irmãos sabem, e certamente se lembram, o livro de Deuteronômio como um todo é uma coleção de 3 grandes discursos de Moisés, pronunciados ali nas planícies de Moabe, como o texto recapitula, isso na entrada de Canaã. Então ele vai relembrar a história de Israel,
relembrar alguns aspectos da lei de Deus também, e são, na verdade, palavras de despedida do grande líder, preparando o seu povo para se manter no caminho da fé após a sua partida. Deus já tinha revelado para Moisés que não permitiria que ele entrasse em Canaã por causa da atitude que ele tinha tido lá em Meribá. Está registrado lá em Números 27, quando ele abandonou a sua atitude habitual de mansidão e agiu com ira, até mesmo com arrogância, na forma como ele se portou, como se o poder para tirar água da rocha fosse dele, de Arão, e não de Deus. Na forma como ele chamou o povo sedento, que estava pedindo por água, certamente com excessos, mas era um povo sedento pedindo por água, e ele então dá uma bronca no povo, chamando eles de rebeldes. E na forma como ele bateu 2 vezes na rocha com o seu cajado, em vez de apenas falar a rocha, como era a ordem de Deus, como era a orientação que Deus havia lhe dado. Então, em tudo isso, Moisés demonstrou ali aquilo que estava no seu coração escondido de nós, mas presente para Deus, e a partir daquele momento, então, Deus, com palavras bastante duras, tanto para Moisés quanto para Arão, diz: vocês foram infiéis a mim, vocês não santificaram o meu nome perante o povo, e portanto vocês não entrarão em Canaã, vocês não entrarão na terra prometida. A essa altura da história, Arão já havia morrido algum tempo atrás, e Moisés, então, o último deles, recebe a promessa naquela mesma ocasião em que Deus os condena, mas recebe a promessa de que ele ainda veria, ele avistaria a terra prometida, na qual ele não entraria, do alto de um monte. Essa mesma orientação, que inicialmente é dada lá quando Moisés e Arão, pecam, lá em Meribá, essa mesma orientação e essa mesma explicação de por que ele não vai entrar, são repetidas mais tarde, com um acréscimo que Moisés faz, lá em Números 27, de que ele deveria passar a liderança a Josué. Então, há esse adendo, né? A liderança vai ser passada para Josué. E depois essas instruções serão repetidas outras vezes, Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 3, Deuteronômio capítulo 32, e aqui no nosso texto, até a concretização que nós estamos lendo. Numa dessas ocasiões em que essa história é repetida para o povo, lá em Deuteronômio 3, Moisés conta inclusive que havia implorado ao Senhor, pedindo para que Deus lhe permitisse entrar na terra. E o texto lá diz que Deus se indignou contra Moisés e disse: basta. O que nos leva a entender que Moisés havia pedido isso várias vezes. Moisés havia insistido com isso com o Senhor, orando ao Senhor, pedindo para entrar, e Deus disse não. Grandes servos de Deus também têm a sua oração negada. Grandes servos de Deus também oram errado, oram aquilo que Deus não pretendia que fosse concretizado, e portanto suas orações não são respondidas, pelo menos não como eles gostariam, né? Agora, Monte Nebo, se a arqueologia estiver correta e nos apontar então corretamente a localização deste monte, então essas localidades aí que estão alistadas do versículo 1 até o 3, Gileade, Dan, Naftali, Efraim, Manassés, Judá, Negueb, Jericó, Zoar, elas estão alistadas mais ou menos na ordem em que Moisés as veria, estando no monte e olhando da direita para a esquerda, ou seja, do norte para o sul. Se você depois olhar no mapinha lá do final da sua Bíblia, você vai perceber, em alguns deles, o Monte Nebo está lá, e está, para quem olha o mapa, né, à direita do mapa. Portanto, Moisés estava aqui olhando nessa direção para toda aquela região da terra prometida, de Canaã, numa panorâmica, digamos assim. Agora, esse monte não é tão alto também, e permite uma visão razoavelmente ampla daquela região, mas o texto nos fala a respeito de Moisés vendo toda a terra de Gileade, todo o Naftali, toda a Judá e assim por diante, o que nos faz imaginar então que na verdade duas possibilidades aí, né? Uma que é uma expressão
uma generalização, como quando, por exemplo, em Atos 21:30, diz que toda a cidade de Éfeso foi ali agitada pela pregação de Paulo. Uma generalização, certamente havia uma ou outra pessoa, uma criança, quem sabe, que não tinha conhecimento de Paulo. Ou, por exemplo, lá em Mateus 1:33, quando diz que toda a cidade estava à porta de Jesus para receber as suas curas, né? Toda a cidade é uma generalização. Pode ser que seja o caso aqui também, ele viu toda aquela região, mas eu desconfio que uma segunda hipótese é mais razoável, de que o Senhor deu uma última visão a Moisés. Moisés recebeu tantas visões, tantas revelações do Senhor, e eu desconfio que aqui, quando o texto diz que ele viu toda aquela região, é porque Deus realmente, na sua misericórdia, no seu cuidado para com o seu servo, ainda que mantivesse o seu decreto de que ele não entraria, lhe concedeu enxergar toda aquela região como um tipo de uma compensação, uma recompensa parcial ao seu servo fiel no último momento de vida. Agora, as palavras do Senhor apresentando Canaã para Moisés aqui, como a terra, versículo 4, que Deus havia jurado e prometido a Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência, essas palavras servem como um lembrete de que toda aquela história, todas aquelas lutas, toda aquela peregrinação, toda a vida e o ministério de Moisés tinham esse contexto, estavam inseridas neste contexto maior da aliança de Deus com o seu povo, de um Senhor que cuida do seu povo e mesmo que eles passem por grandes momentos de tribulação, o Senhor está no comando, o Senhor está no controle, determinando não apenas o início da história, mas todo o seu trajeto até o final. Deus cuida do seu povo. 6 séculos antes, Deus havia prometido a Abraão que se ele deixasse a sua terra e a sua parentela, o Senhor lhe daria uma terra abundante e uma descendência numerosa como a areia do mar. E foi exatamente isso que aconteceu, e é exatamente isso que nós temos aqui diante de nós em Deuteronômio 34. A despeito das muitas falhas de Abraão, a despeito das muitas falhas de Jacó, a despeito das muitas falhas de Isaque e inclusive de Moisés, Deus cumpriu a sua promessa. Ele sempre faz assim. A aliança de Deus, meus irmãos, não está fundamentada na fidelidade muito falha dos seus servos, mas na fidelidade santa e perfeita do nosso Senhor. E é por isso que Ele cumpre aquilo que Ele promete. As limitações dos servos são vistas em que o Senhor chama pessoas limitadas, pessoas falhas, pecadoras para o seu serviço. É claro que ele poderia ter convocado os anjos eleitos para isso, e de fato o anjo do Senhor desempenhou papéis importantes em toda essa história. Era ele que estava ali na sarça ardente, onde Deus se revelou primeiramente para Moisés. Foi ele na 10ª praga que finalmente dobrou a vontade de ferro de Faraó. Era ele na coluna de fogo que protegeu Israel do exército egípcio lá no deserto. Porém, não é esse o modo que Deus pretende que a sua obra vá em frente, através de anjos, mas através de homens. É como ensina o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Aprove ao Senhor, foi do agrado do Senhor usar vasos de barro como portadores de um tesouro precioso que é a sua graça. Vasos de barro. Assim, é isso que nós temos aqui também na vida de Moisés, agora terminando ali no Monte Pisga. Um vaso de barro no qual o Senhor colocou um precioso tesouro. E isso é assim, Deus faz assim, com uma razão muito clara: para que o seu nome seja magnificado, para que o seu nome seja exaltado e para que o seu povo seja humilhado, que é como convém na relação entre Senhor e servos, que o nome dele seja exaltado e que o nosso seja humilhado. No entanto, muitas vezes o povo de Deus esquece que as coisas são assim, ou não tem um entendimento claro de que as coisas são assim, um tesouro em vasos de barro. E quando isso acontece, podem resultar em 2 perigos, em 2 equívocos. O primeiro é a comunidade endeusando os seus líderes, idolatrando os seus líderes, ou seja, atribuindo a esses líderes o poder, ou atribuindo
ao poder desses líderes, à virtude desses líderes, aquilo que é Deus quem está fazendo por meio deles. Isso é um erro tremendo, e alguns líderes começam a acreditar nisso, inclusive, e se ensoberbecem e desgraçam seus ministérios. O erro oposto é quando a comunidade, não entendendo que o tesouro está em vasos de barro, menospreza os seus líderes, achando que eles só teriam o direito de liderar se eles fossem perfeitos, infalíveis, anjos iluminados, cobrando inclusive deles o que jamais eles poderiam oferecer. E, inclusive, líderes começam a acreditar nisso, e quando isso acontece, eles se sentem incapazes, massacrados com o peso do ministério e acabam, inclusive, desistindo. Isso quando não acontece coisa pior. Alguns estudos nas igrejas americanas têm apontado os pastores evangélicos como uma das áreas, uma das atividades mais propensas à depressão e suicídio. Não é à toa. Agora, diante da grandeza do ministério de Moisés, nós somos tentados, quem sabe, a pensar que ele merecia um fim diferente. Certamente com a entrada triunfal na Terra Prometida, à frente do seu povo, que ele liderou durante 40 anos. Mas como nós vimos, esse também era o desejo do coração do velho líder, ele orou por isso, e isso deixa esse final ainda mais frustrante, quase injusto. Quem corrige essa nossa ótica míope, quem adoça o nosso coração que tende a ficar amargo, é novamente o autor aos Hebreus, que, falando sobre Abraão e suas peregrinações pela terra prometida, sem nunca chegar a tomar posse dela, lá naquela galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:10, ele diz assim que Abraão esperava a cidade que tem alicerces, que tem fundamentos, cujo edificador e arquiteto é Deus. Ora, certamente isso que ele diz a respeito de Abraão também se aplica a Moisés, porque o desejo de Moisés de morar na terra prometida, de entrar nela e morar nela, era uma mera sombra, um sinal do seu anseio maior por viver no paraíso, por viver no reino dos céus, na presença gloriosa do seu Senhor. E isso, pela graça de Deus, não lhe foi negado. Ele recebeu aquilo que ele de fato mais ansiava. Os servos do Senhor, meus irmãos, podem não receber todas as recompensas nesta vida, e de fato, Jesus Cristo prometeu a cada discípulo o contrário. O reverendo Leandro Lima nos lembrou disso hoje pela manhã. Neste mundo nós seríamos rejeitados e perseguidos como ele o foi, porque diz ele lá em João 15:20, o servo não é maior que o seu Senhor. Contudo, isso não é motivo para tristeza ou desânimo, pois segundo o mestre lá em Mateus 5, 10, 12, os perseguidos, injuriados e difamados por causa de Cristo são bem-aventurados, porque grande é o galardão deles no reino dos céus. Isso serve para Moisés, isso serve para cada servo fiel do Senhor, que correu a corrida até o final. Pois bem, mas o nosso capítulo do versículo 5 em diante, obviamente não foi escrito por Moisés, não é? Afinal de contas, Moisés morre no começo do versículo 5 e o texto continua falando a respeito do seu sepultamento, falando a respeito do seu sucessor Josué e até mesmo de eras mais à frente, onde profetas se levantaram, mas nenhum deles tinha a estatura de Moisés. Então, obviamente não foi Moisés quem escreveu, mas provável é que Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, acompanhado de alguém que presenciou aqueles últimos momentos e pôde relatar e registrar. É possível até que a frase Deus o sepultou, né, que está aí falando a respeito no versículo 6, né, do local em que Moisés foi sepultado e que ninguém conhece, é possível que essa frase, na verdade, signifique, como em tantas vezes na Escritura, que Deus ordenou que ele fosse sepultado em tal ou tal lugar, usando como agente
aquele que estava acompanhando Moisés, que eu particularmente suspeito que fosse o próprio Josué. Quanto ao fato de que ninguém soube, ninguém podia saber a localização exata do sepultamento aí do versículo 6, os estudiosos têm explicações divergentes, diferentes. Uns deduzem que o segredo era para evitar que os israelitas fossem até o local, embalsamassem o corpo de Moisés e levassem para dentro de Canaã, contrariando então o propósito de Deus. Outros imaginam que foi para impedir que o local se tornasse um ponto de peregrinação religiosa, um local sagrado, quem sabe até idolatria, como era tão apropriado, tão comum entre os hebreus. Me parece que essa última explicação faz bastante sentido, mas a Bíblia não nos dá um motivo. Já a afirmação da idade de Moisés, da idade do estado de saúde aí no versículo 7, nós podemos deduzir algumas coisas a mais. Diz que Moisés morreu aos 120 anos sem que a sua vista escurecesse e sem que perdesse o vigor. O próprio Moisés, no capítulo 31, versículo 2, tinha dito já que ele não tinha mais condições de liderar o povo, não podia mais sair e entrar com o povo, essa é a expressão que ele usa lá, por causa da sua idade avançada. Ou seja, ele não tinha condições físicas para liderar o povo, principalmente em campanhas militares. Então, o sentido aqui, provavelmente, é que Moisés tinha uma excelente saúde, enxergava bem demais, tinha uma condição física invejável para um homem de 120 anos. Certo? Ele era um idoso, tinha 120 anos, o peso da idade estava sobre ele, mas Deus o havia preservado grandemente. Mesmo ele dizendo, eu não tenho condições mais de liderar, mas ainda assim o último registro é que, olha, que saúde esse homem tinha. E é importante nós entendermos isso, porque o propósito dessa informação não é tanto exaltar a boa forma física de Moisés ao morrer, mas sim nos revelar mais um detalhe do cuidado de Deus com Moisés durante toda a sua vida, e uma vida de lutas e peregrinações, e agora até a sua morte. É mais ou menos aquilo que o texto de Deuteronômio mesmo, no capítulo 29, 5, diz a respeito das roupas e sandálias dos israelitas, que não se estragaram durante aquele tempo enorme de peregrinação. Não é para falar de como eram boas as roupas deles, é para falar de como o Senhor cuida do seu povo, dos seus servos, seja aquele servo tão destacado como Moisés, mas seja também aqueles outros que estavam peregrinando juntamente com ele ou atrás dele. O texto então fala que o povo pranteou Moisés por 30 dias, eles também já tinham feito isso com Arão. Se pensarmos que os 40 anos à frente do povo hebreu foram anos de constantes lutas contra a rebeldia, contra a insubmissão desse povo, esses 30 dias de luta oficial foram um tipo de tributo póstumo, um reconhecimento tardio, mas muito merecido, da dignidade daquele grande líder que ele foi. Eu já tinha mencionado que as circunstâncias da morte de Moisés foram apresentadas repetidas vezes, em Números 2 ou 3 vezes, Deuteronômio umas 4, e essas repetições têm um propósito, tinham um propósito na leitura original do texto, que era o de não apenas dar spoiler do que vai acontecer depois, mas preparar o povo para aquele momento dramático da morte do grande líder, e inclusive já dizendo que Josué que iria sucedê-lo. Então o povo vai se preparando para a passagem de comando para Josué, e essa preparação certamente colaborou para que a ausência do grande líder, do grande libertador de Israel, não causasse uma tremenda crise no povo. O texto aí nos diz que quando Josué assume o manto, versículo 9 no final, diz assim: assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então houve uma passagem de bastão suave, e o povo, quem sabe até, foi mais submisso a Josué do que tinha sido durante os anos de Moisés. E é então, com todo esse cuidado do Senhor, na saúde do seu servo, na forma como ele
propõe e antecipa até a morte do seu servo, a sucessão para Josué. Em cada um desses detalhes, nós vemos o Senhor soberanamente cuidando do seu povo, dirigindo o seu povo, que essa consciência para nós de que o Senhor está dirigindo as nossas vidas, está cuidando de nós em cada detalhe, é, na minha opinião, um dos maiores remédios que nós podemos ter contra a nossa natural ansiedade, contra as nossas naturais incredulidades e rebeldias também. O versículo 9, então, fala de Josué, o filho de Num, que é confirmado como sucessor de Moisés. Moisés já havia imposto as mãos sobre Josué lá em Números 27, a segunda vez que se fala da morte de Moisés, segunda vez que se fala que Moisés não vai entrar na terra prometida. E lá naquela ocasião, em Números 27, Deus já tinha dito que Josué tinha o Espírito nele, mas que ainda assim a imposição de mãos deveria ser feita por Moisés, que era uma forma de transmitir a capacitação espiritual que estava em Moisés, o mesmo tipo de capacitação espiritual, que aqui no texto é apresentado como Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, e também uma forma de transferir a sua autoridade espiritual perante o povo. Então a imposição de mãos tinha essas duas características, E essa ideia de Josué estar cheio do espírito de sabedoria, segundo nós entendemos, durante a antiga aliança, a presença do Espírito Santo em seus servos tinha principalmente a função de capacitar, uma capacitação especial para desempenhar alguma tarefa. Bezalel foi cheio do Espírito de Deus para confeccionar e decorar o tabernáculo, por exemplo, Êxodo 31. O Espírito se apossava de Sansão, e Sansão então ganhava uma força sobre-humana para combater os inimigos de Israel. O Espírito entrou em Saul para enchê-lo de coragem, da coragem que ele precisava para ser rei, lá em 1 Samuel 11. O Espírito de Deus estava sobre Isaías, capacitando-o a anunciar as boas novas aos seus compatriotas desanimados. E no caso de Josué, essa sabedoria para conduzir o povo de Deus no temor do Senhor, repetindo alguma coisa da própria liderança de Moisés. Os irmãos certamente vão se lembrar que é sob a liderança de Josué que o rio Jordão se abre, um pouco antes disso, um pouco depois disso, numa batalha, Deus faz chover pedras sobre os inimigos de Israel, também algo que já havia acontecido sobre Moisés. Mas apesar da semelhança entre os dois, qualquer comparação com Moisés, claro, seria bastante injusta para Josué. Afinal, enquanto a autoridade de Moisés vinha diretamente de Deus, a de Josué lhe chegou através de Moisés. Moisés impôs a mão sobre ele para que ele tivesse essa autoridade. E enquanto Deus falava face a face com Moisés, Josué precisava da instrução do sacerdote Eliezer, que consultava Urim e Tumim para dizer o que é que ele deveria fazer e assim por diante. Mas Josué foi um líder exemplar, e somente depois, com a sua morte, é que começa aquele período sombrio que nós vemos em Juízes, onde cada um fazia o que lhe dava na cabeça, e de fato Israel teve um período bastante sombrio depois da morte dele. Mas de todo modo, a presença de Josué aqui no nosso texto é outro indicativo desse cuidado do Senhor sobre os seus servos, providenciando pastores fiéis para o rebanho. E foi exatamente assim que Moisés orou, pedindo a Deus que escolhesse o seu sucessor, dizendo lá em Números 27, que eu já mencionei algumas vezes aqui, Moisés ora assim: ó Senhor, põe alguém sobre esta congregação para que eles não sejam como um rebanho que não tem pastor. Então, quando Deus de fato transfere, faz essa sucessão de Moisés para Josué, Deus está atendendo a esse pedido do mediador de Moisés, para que o povo não ficasse como ovelha sem pastor. Então, em todos esses muitos detalhes, desde a idade avançada, o vigor preservado, a importância reconhecida, em tudo isso nós vemos o cuidado do Senhor para com o seu servo Moisés, e também para com o seu povo, seus servos de um modo em geral, a liderança fiel de Moisés,
os repetidos avisos da sua morte, da sua sucessão, a ocultação do túmulo, supondo que realmente foi para que o povo não caísse em idolatria, a passagem do bastão para o valoroso Josué, a capacitação de Josué com o espírito de sabedoria, o direcionamento por meio da palavra ou dos sacerdotes depois, em tudo isso sempre podemos ver o cuidado do Senhor sobre os seus servos. Sim, meus irmãos, o mesmo Senhor que das maneiras mais extraordinárias, espantosas e sobrenaturais libertou o seu povo da escravidão do Egito, agora está cuidando do seu povo nos detalhes da vida comum, por meio da sua providência cotidiana, daquilo que Ele vai fazendo através de outras pessoas. Um cuidado que nem sempre nós temos a sabedoria para perceber, mas um cuidado que está sempre presente em nossas vidas. Poucos dons de Deus para o seu povo são tão valiosos e abençoadores como líderes fiéis, especialmente mestres, presbíteros e diáconos. Não é à toa que os apóstolos sempre cercaram a escolha dos oficiais de pré-requisitos espirituais, cheios do Espírito, famílias crentes, conhecimento da palavra, caráter cristão, bom testemunho dos de fora, modelos para a igreja. Falamos disso em algumas ocasiões nas últimas semanas. O reverendo Leandro deu a aula conjunta a respeito disso hoje pela manhã. A pastoral do boletim de 15 dias atrás também entrou nesse assunto, mas fundamentalmente buscamos a orientação da palavra de Deus. Paulo é muito claro, especialmente a respeito de presbíteros e diáconos, no 3º capítulo da sua primeira carta a Timóteo. Leia, busque a sabedoria do Senhor, e quando nós temos líderes que são segundo a palavra, isso é cuidado de Deus sobre o seu povo. É fundamental para o rebanho ter pastores segundo o coração do bom pastor. Cuidado do Senhor com os seus servos. Chegamos então ao fechamento desse trecho, versículos 10 até o 12, que não é só o fechamento do trecho que nós lemos, mas também encerra o capítulo, finaliza o livro de Deuteronômio e termina Pentateuco. Isso tudo com essa avaliação positiva do ministério de Moisés, destacando a singularidade dele. Versículo 10 diz que ele foi o único entre os profetas pela maneira como falava face a face com Deus, ao ponto do seu rosto ficar brilhando. Os irmãos certamente se lembram que Moisés tinha que colocar até um véu para que o povo não percebesse aquele brilho que ele trazia quando ele saía da presença do Senhor. Depois ia desaparecendo, mas isso era patente a todos que olhavam. Moisés também foi o único, diz o versículo 11, pelos sinais e maravilhas que ele fez. Sinais e maravilhas são os grandes milagres operados por ele, no versículo 11, particularmente diante de Faraó e do Egito, ou seja, a libertação do povo da servidão do Egito, começando com as 10 pragas e culminando com a abertura do Mar Vermelho, que depois engole o exército de Faraó, os capítulos 7 até o 14 de Êxodo. Esses sinais foram feitos diante de todos, mas no versículo 12 o texto acrescenta grandes e terríveis feitos à vista do povo. Então, como ele já tinha mencionado no versículo 11, aqueles feitos diante do Egito, ou contra o Egito, então parece que no versículo 12 aqui é uma referência a outros sinais que foram operados por meio de Moisés, uma referência então àquelas manifestações da presença divina lá no Monte Sinai, por ocasião da entrega da lei. Êxodo 19 diz que essas manifestações, diferentemente das visões que os profetas posteriores receberam, aquelas manifestações da presença de Deus foram públicas. Todo o povo viu a glória de Deus e ficaram tão apavorados que pediram, no capítulo seguinte, lá no capítulo 20, pediram que Moisés ficasse como mediador entre eles e Deus, para que eles não tivessem mais de estar perante o Senhor, assim, tão diretamente. Moisés, vai lá e fala com Deus, depois você nos conta, porque a gente não vai suportar tudo isso. Então Moisés de fato foi um servo de Deus singular, único em muitas coisas. E por mais que Josué tenha espelhado alguns dos seus feitos e algumas das suas virtudes, por mais que profetas como Isaías, Eliseu,
e Elias, por exemplo, tenham ouvido, visto e realizado grandes coisas no meio do povo de Deus, Moisés foi o único na história de Israel e, diz o nosso texto, aí termina assim, né? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, né? O versículo 10 faz essa declaração impressionante. Ou, pelo menos, não havia surgido ninguém. Deuteronômio foi escrito, foi terminado, né? Foi encerrado um pouco depois da morte de Moisés. Alguém teve que escrever os últimos versículos, mas, pelo menos durante uma boa parte da história, isso foi a última palavra, mas até a vinda de Jesus Cristo. O autor da Epístola aos Hebreus gasta o capítulo 3 inteiro para demonstrar exatamente esta tese: Cristo é superior a Moisés. Ele fala disso, né, no versículo 3, por exemplo, ele diz assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. As arquitetas aí presentes, né, certamente gostam de ter lá o registro, né, de quem foi que desenhou aquela casa, a dignidade de quem constrói a casa. Um pouco adiante, ainda no capítulo 3, ele diz: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser anunciado, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, diz o autor aos Hebreus. Entenderam a comparação? O que o autor está dizendo é que Moisés é um servo fiel na casa. Ele foi como aqueles mordomos da antiguidade, que na verdade são servos tirados da criadagem para administrar a casa. Mas Cristo é o filho, o herdeiro da própria casa, que é a igreja, já que somos nós, né? E de fato, aquele que construiu esta casa por meio da sua morte na cruz. Ele é tanto o construtor da casa como o herdeiro, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então a dignidade de Jesus é excede muito a que Moisés teve. E ele também diz nesses versículos que eu citei, que a função de Moisés era dar testemunho das coisas que ainda seriam reveladas, ou seja, em seu papel de mediador entre Deus e o seu povo, o seu papel de revelador da vontade de Deus para o seu povo, o seu papel de guia do povo de Deus, Moisés em tudo isso estava apontando para algo maior do que ele mesmo, algo que seria ainda revelado, para alguém que ainda se manifestaria, e esse alguém é Jesus. O que há de mais nobre em Moisés foi que ele testemunhou, através da sua vida e através do seu ministério, de alguém que viria. Porque Cristo, meus irmãos, não é só o profeta que fala a palavra de Deus, mas ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele não apenas fez sinais e maravilhas diante do povo, mas ele morreu e ressuscitou, vencendo a morte em lugar do povo. E ele não somente conduziu o seu povo até Canaã e morreu sem entrar, mas pelo contrário, por meio da sua morte na cruz, por meio do seu túmulo vazio, ele conduz o seu povo até a presença e comunhão do próprio Deus para sempre. Por tudo isso, em vez de prantearmos a morte de Cristo por 30 dias, ao contrário, nós celebramos a sua morte e ressurreição todas as vezes em que reunimos em nome dele para comermos da sua ceia, e celebraremos ainda por toda a eternidade, lá na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, que ele foi preparar para o descanso dos seus servos. Esse texto pode nos trazer diversas aplicações em várias áreas. Por exemplo, quando vemos que no final da sua vida Moisés não teve a sua oração atendida, e podemos aprender a respeito de como o Deus soberano, nosso Senhor, pode muitas vezes dizer não para as nossas orações, ao mesmo tempo em que planeja coisas muito maiores do que aquilo que nós oramos para nós mesmos. Foi assim com Moisés. Mas eu gostaria de concentrar as aplicações nesta noite na
na área da liderança cristã. Evidentemente, nós não temos mais profetas que Deus levanta no meio do seu povo, porque o Senhor já completou a sua revelação nas Escrituras, e também porque Jesus, o Deus conosco, nos dispensa de mediadores para nos achegarmos a Deus, pois Ele é o nosso perfeito e suficiente mediador. Então, a primeira aplicação é no sentido da adoração. Louve a Cristo por meio de quem o nosso serviço tão falho e tão limitado tem valor para Deus. Engrandeça a Cristo por causa de quem o Espírito nos cela como filhos de Deus e nos capacita para o seu serviço. Adore a Cristo, que é a garantia de que a nossa recompensa imerecida nos aguarda no reino de Deus. Então, louve a Cristo, louve a Jesus, o Senhor que se fez servo. Contudo, o Senhor ainda usa a instrumentalidade de homens fiéis para conduzir o seu povo na sua palavra e no seu amor. Aliás, até hoje a igreja presbiteriana usa a imposição de mãos na ordenação de oficiais com o mesmo significado bíblico. Por isso que nós ordenamos com a imposição de mãos. Os oficiais locais, diáconos e presbíteros, pelo concílio local, que é o conselho. Os oficiais que são ligados e estão subordinados ao presbitério, que são os pastores, são pela imposição de mão do presbitério, mas ainda com o mesmo significado bíblico. Então, em segundo lugar, uma segunda aplicação sejamos zelosos na escolha de oficiais que sejam homens fiéis a Deus, cheios do Espírito, cheios de sabedoria e não segundo a aparência mundana, a aparência do mundo. Em outras palavras, não seja aquele membro que falta no dia da Assembleia Geral Extraordinária por achar isso chato ou sem importância. Não seja aquele membro que chega na hora e pergunta para o irmão que está do lado em quem que você vai votar, porque estava completamente alheio a todo o processo até então. Não seja aquele irmão que vota em quem tem uma aparência, vota em quem tem uma carreira, vota pelo carro que a pessoa dirige. Não, pelo contrário, seja aquele que clama ao Senhor pelo espírito de sabedoria que estava em Josué, para que você no dia da Assembleia Geral possa fazer a vontade de Deus e abençoar a igreja de Deus com esse grande dom que é líderes fiéis. Uma terceira aplicação é para você que é líder, para você que tem trabalhado na obra de Deus, que tem recebido cargos e funções na igreja, que tem ou evangelizado mesmo fora da igreja, tem dado um bom testemunho aos seus colegas, porém você tem olhado para o seu próprio desempenho nessas diversas atividades, ou você tem observado o seu próprio caráter, ou você tem avaliado os seus dons e tem ficado frustrado com suas próprias limitações e falhas. E quem sabe o acusador tem até cochichado no seu ouvido: então você não pode servir ao Senhor. Lembre-se, Deus não precisou da perfeição de Moisés, de Arão, de Josué, de Pedro ou de Paulo para realizar a sua obra por meio deles. Continue, meu irmão, colocando-se nas mãos poderosas dele como um servo e confie que o resultado sempre vem das mãos dele, não da sua. Também uma aplicação para você que tem visto o Senhor fazer grandes coisas por seu intermédio na igreja, na família, na sociedade, no trabalho. Cuidado para não se ensoberbecer. Moisés não acertou todas, Paulo reconheceu que ainda não tinha alcançado, e a verdade é que eu e você também não estamos com essa bola toda. Então tome cuidado, porque como acabamos de ver, o Senhor até condescende com falhas e limitações dos seus servos. Ele usa instrumentos falhos, mas Ele não tolera a soberba. Por um motivo muito simples: o soberbo rouba a glória que somente a Ele é devida. Então continue trabalhando, mas trabalhe com a humildade que é requerida dos servos do Senhor.
E por fim, uma última aplicação para você que tem se desanimado por não sentir que está sendo reconhecido devidamente, ou que não está sendo recompensado de acordo com aquilo que você tem se esforçado, não tem recebido da igreja o encorajamento ou de outros líderes o reconhecimento apropriado. Então, por um lado, eu quero reconhecer que desde a saída do Egito, o povo de Deus muitas vezes falha em dar o devido reconhecimento àqueles que se afadigam na obra. E isso está errado. Isso está errado, Ebenezer. A quem honra, honra, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Então precisamos mudar se estamos fazendo isso. Mas do outro lado, eu quero lembrar a você, meu irmão e minha irmã, que ainda que os homens jamais enxerguem a sua dedicação, o seu trabalho, o seu tempo, os seus dons, ainda que os homens jamais enxerguem, o teu Senhor não é injusto para se esquecer do seu trabalho, do seu serviço e do seu amor. Continue servindo sem desanimar, pois a verdadeira recompensa do servo é ouvir do seu Senhor naquele dia: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Que o Senhor nos ajude a servi-lo com grande humildade, mas também com grande zelo e dedicação, certos de que a recompensa vem das suas mãos. Vamos cantar, meus irmãos, o hino de número 177.